Boa noite a todos os irmãos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer para vocês, aí na nossa instrução especial de sábado, vou contar um pouco mais, aí fazer uma questão mais dinâmica, não vai ser uma aula, falar um pouco mais de como são as minhas experiências no plano astral. Eu, como projetor lúcido, eu não tenho 100% de lucidez também, tá? Existem vezes que eu tenho sonhos cerebrais, existem vezes que eu não rememoro a projeção astral inteira, e eu acho que não existe neste mundo ninguém que tem 100% de lucidez, uma capacidade de 100% de rememoração e uma capacidade energética de 100%. Não existe nenhum ser sequer neste mundo que faz isso. Eu, se fosse determinar, através das minhas práticas, da minha experiência, do meu estudo, o meu nível de lucidez, né, equilibrando os três pilares, vamos fazer uma média, que é a energético, a lucidez e a capacidade de rememoração. Eu diria que eu tenho aí uns 92% da capacidade da projeção astral. Tem uma perda aí pequena, mas sempre tem uma perda, tá? Às vezes uma perda de 2 segundos, dependendo da projeção que você está fazendo, você perde muita informação. Então, 8%, por mais que pareça pequena a porcentagem, mas faz uma diferença gigantesca, tá bom? E como eu tenho esse nível de projeção, todos os dias, ou melhor, todas as noites, né, toda vez que o corpo descansa, eu estou indo aí para o plano astral. E quando eu chego no plano astral, eu realizo diferentes, né, diversos tipos de atividades. Muitas das vezes eu vou para a Irmandade, vou para a colônia, muitas das vezes eu vou para fazer estudos, né, os estudos de grau, estudos de experiência, estudos de, digamos assim, de laboratório, e às vezes eu tenho tempo livre lá, não tenho nada para fazer, tem alguns pontos do astral que eu gosto de passar um tempo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Tudo que eu faço aí, costumo fazer no plano astral. É, cada vez isso aí, irmãos, não tem uma coisa fixa que é sempre faz assim. Depende da época, depende do período, depende do momento, né? Já teve época de eu ter que ir na Irmandade 5 vezes por semana e agora eu vou de 2 a 3 vezes só. Tem vezes que eu vou só 2 e tem semanas que eu nem preciso ir lá. Então antes eu frequentava muito a Irmandade e a colônia espiritual da qual eu sou iniciado e meus conhecimentos, meus estudos vem, a grande maioria, né, vem de lá. Então, agora eu estou indo ultimamente 2 vezes, 3 vezes na semana, e quando eu vou na Irmandade, geralmente são reuniões, palestras e também algumas instruções de grau, tá? Eu estou no grau 38 de 42 da Irmandade, então a gente vai lá, a gente tem aquela, digamos assim, aquela aula presencial que a gente tem que fazer aí praticamente toda semana, tá? Às vezes tem semana que não precisa, às vezes tem semana que vai 2 vezes, e tem umas avaliações, tem experimentos, tem os famosos saltos de fé, tem várias coisas que a gente faz aí. Aí quando eu vou para a Irmandade, tem um lugar chamado Núcleo Iniciático, tá bom? A gente vai lá, estuda, tem um grande zigurate lá, a gente entra, tem várias câmaras nesse zigurate, a gente vai, é como se fosse uma sala de aula, a gente vai para a nossa, começa os estudos, tá? Ouve o que o mestre tem para ensinar, para instruir, e faz isso. Aí depois sobra um tempo livre, a gente sempre vai lá rever os amigos, né? Porque os amigos também estão estudando, os outros irmãos estão realizando suas tarefas, então é muito difícil a gente ver todo mundo. Então, suponhamos que tem uma alma de um amigo que eu vejo lá na Irmandade, fica 2, 3 meses, 4 meses, sem ter acesso a ele, porque não coincide os horários, tá? Principalmente eu que ainda estou na condição de encarnado. Então, quando sobra um tempo livre, a gente vai e anda, tá bom? Isso aí é o que eu faço 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, para ir na Irmandade. 2 vezes na semana eu faço estudos, tá bom? Eu vou fazer os estudos e as minhas experiências de acordo ali com o que eu aprendi no meu grau, do que foi determinado ali. Vamos supor que é igual o grau 1 de Bardon. A gente não descobre ali como que observa o pensamento, fixa a ideia, esvaziamente, depois a gente não vai praticar, a gente não vai exercer. Só que as questões do grau 38 é diferente, né? A gente tem mais prática. Agora não tem tantas práticas mais, que eu já fiz
digamos assim, metade do grau já foi concluída. Era mais práticas astrais. Agora as práticas já estão ficando no nível mental, no plano mental. Então eu tenho que fazer agora a projeção dourada, que a gente chama, né? Porque a projeção de prata é quando a gente sai para o astral, a projeção dourada é para ir para o plano mental. Agora meus estudos são feitos no plano mental, mas a metade do grau eram feitas no astral. Então, o que, que a gente estuda lá? Como que é os estudos? É colocar em prática os exercícios. Às vezes a gente vai atrás de alguns grupos de alma, que a gente vai usar eles como experimento. Às vezes a gente vai para um local onde nós somos o experimento, para poder fazer uma aula com outros irmãos do grau também, faz algumas práticas ali. Não dá para mim entrar em detalhes sobre o tipo de exercício que a gente faz ali, porque aí já tem a parte do segredo de ordem, tá? Então aí tem essas práticas. Aí tirou essa questão aí, isso aí geralmente é 2 vezes por semana também, 3 no máximo. Aí tirou essas questões aí, me sobra o famoso tempo livre. O tempo livre, quando eu estou nele, ou eu vou na Irmandade também, só que aí eu não tenho instrução, não tenho reunião, vou encontrar com os amigos, vou encontrar, por exemplo, o Zigair, que é uma alma que foi resgatada da região infernal, né? Uma alma que foi resgatada dentro de um vale profundo. E isso é um evento raríssimo. O Zigair, ele tinha monstrificado, ele estava virando um monstro. Ele passou por uma situação muito difícil. Então, hoje ele vive lá no lugar da Irmandade, né? Tem a cabana dele lá, que é perto do lugar conhecido como a Fonte de Cristal. E tem essa fonte de cristal lá muito bonita e o Zigair fica mais ou menos uns, sei lá, como se fosse uns 500 metros dela. E ele tem a cabaninha dele, onde ele vive. Esse lugar ele é mais, digamos assim, mais isolado dentro da Irmandade, não é todo mundo que pode transitar lá, tá? Só o mestre Natanael, o mestre Natanael é o guardião da fonte de cristal, então ele permite que algum ou outro ali possa ir nessa região, por causa que o Zigair, ele sofreu demais, então até hoje a aparência dele é muito deformada, não é todo mundo que consegue acessar essa região, tá? Tirando essa parte, quando eu... outra, só para finalizar as partes que eu vou na Irmandade, tem um local, a Irmandade, ela como se fosse, irmãos, imagina, não sei se você está conseguindo ver minha mão, é como se fosse uma rocha, assim, ó, do tamanho da minha mão, do tamanho não, né? Ela é gigantesca, mas só que você sabe que tem um fim, né? Tem um pedaço como se fosse uma grande rocha flutuando, onde tem uma cidade gigantesca de 3 milhões de almas. Seria mais ou menos o tamanho de Curitiba, tá? Pra vocês terem noção o tanto que isso é grande. E aí, nas beiradas, nos limites, tem uma região chamada Campos Elísio, numa das beiradas, tá? Campos Elíseos. Na verdade, ele tem esse nome aí, isso aí foi apelidando, mas ela tinha outro nome antigo. Mas ultimamente a gente usa só esse nome lá. É como se fosse um grande jardim, irmão, uma região muito bonita. Eu adoro ir para lá, renovar minhas energias quando eu estou muito cansado. É um local que eu adoro ir. E tem uma vista incrível da Terra. Dá para ver a Terra, né? As fases da Terra. Porque a gente olha para a Lua, a gente vê as fases da Lua. Quando a gente está fora da Terra, dá para ver as fases da Terra também, tá? E é muito bonito ali, eu gosto de sentar lá e ficar olhando, apreciando aquela paisagem. E também, por que eu gosto de sentar lá? Não é só por causa da beleza natural, porque tem outras partes lá, tem outros campos, tá? Não só o Elísios, mas o Elísios é o meu favorito. E por que eu gosto de lá? Porque também, né, contas ali, os mestres contam muita história, muita lenda da alma que vive e vivia, né, ali que ela já não se encontra mais lá, que vivia em pranto eterno, em lamentação eterna, né, uma alma que ficava sempre chorando. E ela ficava só de falar, eu arrepiei a cabeça. E ela ficava justamente, irmãos, ali nos campos elíseos, olhando para a terra e lamentando e chorando. E essa alma era muito evoluída, era de um grande mestre da Irmandade, tá? E essa alma iluminou, tá? E era uma alma extremamente evoluída, estava entre os mais elevados da Irmandade, mas ele sempre sentava ali, irmãos, quando ele tinha o tempo livre dele, e ficava ali chorando em lamentação, né? Aí dizem que ninguém nunca conseguiu conversar com ele. É um dos mestres muito antigos da Irmandade, tá? Não é dessa nova leva de mestres aí. Isso aí deve ter mais de 1000 anos, tá, irmão? Eu nunca cheguei a ver ele, tá? Nunca cheguei a ver ele também. E ele tem as histórias, a gente só escuta os mestres mais antigos contando essas histórias.
E ele ficava lá, essa alma, lamentando e chorando, né? E dizem os mestres que ele lamentava e chorava por ver os seres sofrendo das mais variadas questões e sofrendo eternamente, sendo que eles poderiam estar num lugar de paz, liberdade. Então, muitas vezes a gente pensa assim, os mestres já estão elevados, eles vivem só numa vida boa, né? Não tem mais preocupação, não tem sofrimento, mas tem sofrimento sim, irmãos. Todos os seres, seja ele qual nível que for, enquanto estiver dentro da roda do samsara, tem sofrimento. No caso aqui, a gente sofre, digamos assim, um sofrimento mais egoísta, porque a gente está preocupado só com o nosso próprio bem-estar, né? Às vezes é da família, às vezes nem tanto, mas os mestres, eles já é diferente. O bem-estar deles, o pessoal está garantido, por causa do fluxo kármico, né? O bom karma. Mas eles sofrem por ver que os outros seres não estão com eles, não evoluíram com eles. Os outros seres estão sofrendo, como nós, né? Nos nossos pequenos sofrimentos, né? Então eles ficam lamentando. Aí essa alma muitas vezes as pessoas, as almas lá da, eu vou falar pessoas porque para a gente é tudo pessoa, tá? Mas sabe que eu estou falando só do astral. Então, as pessoas lá da colônia viam de longe aquela alma chorando e muita gente tentava se aproximar, mas quando se aproximava não conseguia ver. E então foi criando um rumor, criando a lenda, né? Alguns mestres que conhecem essa alma aí e eles que falam que já foi um grande mestre da Irmandade, mas eles nem falam quem que é, eu não sei. Então, ele é conhecido como o homem do choro eterno, das lamentações eternas. Só isso que a gente conhece e que ele ficava lá. E ninguém nunca conseguiu interagir com ele diretamente. Talvez só os mestres aí muito antigos mesmo. Então eu gosto de ir para o Campos Elíseos justamente por isso, para ficar tendo essa reflexão, pensando nessa alma, nesse mestre que trazia essas reflexões aí, que pensava. Você vê que o amor dele era equânime, é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que ele me chama tanta atenção. O amor dele era equânime, ele estava o tempo todo pensando nos outros seres e lamentando por ver eles sofrendo. Então eu gosto de ir lá justamente para tirar essa reflexão e renovar a minha energia, porque é um lugar maravilhoso, lá tem muitos, mas muitos elementais. Então a energia lá é incrível, é um lugar muito bom de se estar. Agora, saindo do âmbito da Irmandade, né? Porque nem sempre eu estou lá, e tem semana que eu não vou lá nenhuma vez, né? Como eu já falei para vocês. Então, nessa semana que eu não vou lá nenhuma vez, eu vou dar, digamos assim, um rolezinho em outras regiões do astral, sem ser na colônia. Porque a colônia, imagina um grande rochedo flutuando aí, digamos assim, sei lá, uns 600 quilômetros acima da Terra, talvez até mais. Eu acho que não dá bem mais, né? A Lua dá 380 mil, dá bem mais. Eu sei que dá para ver até a Lua, é mais longe. Aí, quando eu não estou nessa região, quando eu não estou aí, uma região que eu gosto de ir também é na região onde fica a bruxa Aminã. A Aminã, ela é uma bruxa que ela já faleceu, ela já viveu na Terra, mas ela faleceu, deve ter uns 350, 400 anos, coisa assim, nem ela lembra as datas direito, né? Porque quando a gente falece assim, irmão, vai para o astral, essa questão de data fica difícil para a gente lembrar, tá? E a gente perde essa noção do tempo. A bruxa Aminã, ela foi uma pessoa que ela foi escravizada, né? Ela também foi escrava. Eu, na vida passada, fui escravo. Por isso que eu tenho essa relação muito poderosa e muito forte com a Aminã. A Minã, ela é uma pessoa maravilhosa, mas só que ela é muito, mas muito reservada mesmo. Ela não gosta de ninguém lá visitando ela, tá? Então a Minã, ela domina muito a magia, ela é uma bruxa do bem, ela é uma bruxa muito interessante, mas ela tem um grande domínio das capacidades mágicas. Então a cabana dela desaparece, você não encontra a cabana dela, você tem que saber localizar a energia dela para poder localizar a cabana dela. E chegando lá, né, quando eu vou lá visitar ela, aí a gente já é amigo. Quando eu estou chegando lá, eu dou um jeito de enviar a minha energia, ela sente, ela percebe que sou eu, aí ela me permite encontrar a cabana dela, tá? Entrando dentro da cabana dela, eu já até levei um irmão daqui do grupo, o astral, o Lucas. Ele já foi, que tem uma foto de um cachorrinho no perfil aí. Depois vocês vão ver. Ele já foi comigo lá
E quando a gente entra na casinha dela de madeira, é uma casinha de madeira muito bonitinha, né? Uma madeira bem aquelas madeiras escuras, quase preta, muito bonitinha. Mas quando a gente entra, a primeira coisa que a gente vê é tão, como se fosse um cômodo só de plantas exóticas. E são as plantas, irmão, as plantas não, do astral não são como as daqui. E é por isso que eu tô contando que o irmão levei ele lá, porque lá ela tem uma planta, parece essas plantas carnívoras, irmão, mas só que ela, toda lógico, a planta é viva, só que ela se mexe de um jeito diferente. Se você chegar perto, dá a impressão que ela tá te olhando, você assusta, dá medo, é uma planta que não existe aqui no mundo físico. E esse irmão ficou vendo essa planta e ele foi lá e tentou se aproximar, ela fez assim de uma vez, né? Abriu, deu um susto no irmão, o irmão perdeu as lucidez, começou a desaparecer, começou a correr dentro da casa da Minã. Aí começou a virar uma bagunça danada, aí a Minã fez um feitiço de contenção nele, né? Ele deu aquela acalmada, continuou lá e começou a perder até a lucidez, quase que ele perde. Isso aí foi uma projeção que ele fez comigo. E às vezes eu levo almas, irmão, não é muito, digamos assim, muito ético ficar pegando as almas e levando, mas em algumas situações pode. E dessa vez aí ela permitiu levar. Aí o irmão ficou lá meio assustado com aquelas plantas, mas depois ele deu uma acalmada depois desse feitiço dela de contenção, e ele ficou olhando as outras plantas, ficou com medo daquela. Irmão, são muitas plantas exóticas, plantas que não existem nesse mundo. Não dá nem para descrever elas, porque não tem referência nenhuma aqui. Tem plantas azuis também, coisa que não existe aqui da folha azul, porque lá não tem fotossíntese, né? O processo da planta lá, ela recebe energia vital, energia do universo. Então, depois que aí fica lá, ele ficou nessa parte aí, nessa sala primeiro, aí eu sento lá, a Minan tem uma cadeirinha de balanço que eu adoro chegar lá, é a primeira coisa que eu faço é sentar nela. Aí eu sento nela, fico tranquilo e a gente conversa sobre rituais, conversa sobre como que tá os elementais, porque essa região que ela mora tem muitos elementais da natureza mesmo. Até uma vez teve problema que alguns feiticeiros estavam indo lá capturar os elementais para poder usar para diferentes finalidades aí, ritualística, aprisiona eles, entendeu? Escraviza eles. Tem esse problema aí no astral também. Então, aí a Minan que protegia eles. Foi até nessa situação aí que eu conheci a Minan, porque lá na Irmandade começou o pessoal falar muito que tava com problema desses feiticeiros, e até Mago Negro, indo atrás de Elemental e capturando aquela região. Aí depois descobriu que tinha alguém, que ninguém sabia como, que tinha uma energia protegendo. Aí eu fui investigar. Na época eu fazia parte de uma equipe de amparo e de investigação espiritual, tá? Hoje eu não faço, mas é assim mesmo. A gente afasta um tempo, depois volta, muda de atividade. É assim, na Irmandade é desse jeito, você não fica fazendo só a mesma coisa. Aí eu tô afastado. Aí nessa época eu tava liderando essa equipe, aí eu fui lá, investiguei, descobri, encontrei ela e foi assim que eu comecei a amizade com ela. Então a gente entra na casa dela, ela tem muitas coisas. Aí tem essa parte das plantas, mas a parte mais interessante, ela não deixa muita gente entrar lá, tá? Então vou explicar meio que por alto. É como se fosse um grande templo, irmão, cheio, uma ala, uma prateleira assim do lado, irmão, que ocupa a parede inteira e várias prateleirinhas, tá? Cheia dos mais variados cristais que só acha no astral. Tem uns cristal lá incrível, mas uns cristal bonito, uns cristal de luz, porque ele retém a luz, e tem uns cristal que retém o elemento. É como se você tivesse fogo lá dentro, como se tivesse água lá dentro dele, entendeu? Mas só que ele não é oco, você vê que ele não é oco. É a energia do elemento. Ela tem uma ala muito bonita, irmão. Era bom se tivesse jeito de tirar uma foto para mostrar para vocês. Vocês iam ficar impressionados com a beleza daquele lugar. Aí ela tem outra parte, nessa mesma sala, né? Na outra parede do lado, ao lado dos que eles chamam de poções, né? Poções, eu gosto de chamar de elixir, garrafada, tem tudo, irmão, mas tem muita mesmo, né? Eu não sei, talvez os irmãos aqui mais velhos sabem, né, que eu gosto muito da naturopatia, é o que a gente chama de naturopatia mística, que não é só aquela questão das plantas, ela envolve também a magia, principalmente a magia elemental. Eu peguei gosto também, lógico, eu tinha estudado isso nos processos da Irmandade, mas digamos assim, que é como se fosse uma especialização, você não tem que se aprofundar tanto,
naquilo enquanto você está estudando o grau. Você só conhece e pronto. Mas aí, quando eu conheci a Minan, que eu realmente me interessei em me aprofundar na naturopatia mística, porque ela faz umas garrafadas incríveis. Ela, como bruxa, ela tem um conhecimento muito grande das plantas, tanto das plantas daqui da Terra, como as plantas astrais lá, tá? E eu aprendi foi com ela. Hoje eu gosto muito de planta, eu gosto de cultivar, e eu aprendi a maioria dos meus conhecimentos foi com ela, tá? Com a Minan. A Minan é uma bruxa incrível. É sobre a aparência, irmãos, eu sei que talvez vocês estejam tentando visualizar e imaginar a Minan. A Minan, ela toma diferentes formas. Se for uma pessoa que ela não gosta muito, tá, por exemplo, está tentando pegar os elementais lá, ela costuma tomar uma forma assustadora, aquelas bruxas bem feias, sabe, que assusta. Mas não é aquela só nariguda com verruga, não. É uma forma monstruosa mesmo, tá? Chega a assustar, até eu assusto quando eu vejo ela daquele jeito. Então ela muda de forma. Esse irmão que eu levei aí, o Lucas, que ele foi lá, ele viu ela como uma pessoa mais velha, mas ele viu os detalhes dela, de cabelo branco e tal. Quando eu vou lá, eu vejo ela como uma mulher jovem, mais ou menos, sei lá, 25, 30 anos, cabelo branquinho. Quando ela está mais calma, mais amigável, ela muda de forma. Aí ela assume a forma mais da juventude dela, porque ela foi morta muito jovem, né? Na verdade, ela fugiu para depois da escravidão dela, né? A história da vida dela é interessante. Eu só vou dar uma resumida para vocês entenderem. Aí ela fugiu e ela foi para a floresta. Dentro da floresta, ela começou a passar fome, né? Se machucava, teve lesões e ela quase morreu. E ela começou a descobrir os espíritos. Quem acolheu ela foi os elementais. E ela começou a aprender a sentir a energia deles, começou a trocar energia com eles e começou a aprender a usar as plantas. Ela descobriu a naturopatia mística através dos elementais e também sozinha, sentindo a intuição. E aí ela conseguiu viver vários anos lá nessa floresta, vários anos mesmo. Até que em algum momento da jornada descobriram onde ela estava, né? As cidades, os povoados foram crescendo ali em volta, descobriram ela, e por ela ser bruxa, né, fazer esse negócio aí, ela foi pega, torturada e morta de forma muito cruel. Aí ela foi para o astral, isolou também, por isso que esse lugar que ela vive é mais isolado, tá? Muito mais isolado. Tem uma floresta muito estranha antes de chegar lá onde... O lugar que ela vive é até bonitinho, tá? É meio que um local de floresta. Não são jardins, é meio de floresta. Mas antes de chegar lá, tem um lugar chamado Florestas Sombrias, né? Ou Floresta das Almas Perdidas, que é um lugar de uma mata meio escura, árvores retorcidas, sem folha. Antes de chegar lá, é um local que muitas almas ficam perdidas, tá bom? Tirando essa parte também, eu não vou falar de umbral, irmãos, talvez vocês estavam até esperando falar de umbral, eu não vou para esses lugares não, tá? Eu só ia quando eu fazia parte da equipe de amparo e resgate, aí eu era obrigado a ir, né? Porque tinha missão de lá, eu tinha que concluir a missão, mas fala para mim para umbral, eu não, né, comigo não, né? Minha área não. Eu também gosto muito de ir para a esfera lunar. Tá? Os seres da esfera lunar, eles são muito sutis, são bem altos, são bem interessantes. Aí, no caso, não dá para falar muito do que eles fazem lá, mas eles têm civilizações lá, irmão. Não estou falando do astral, tá? Eu estou falando do astral, não é do físico. Então, lá na esfera lunar, eles têm civilizações lá e eles são bem avançados, são cidades bem evoluídas, né? E eu tenho alguns amigos lá que eu gosto de ir lá visitar eles, aprender algumas coisas com eles. Eu estou sempre vendo algumas coisas aí, principalmente de história, porque eles têm um conhecimento vasto de história e quando você estuda história no astral, principalmente com mestres assim que têm um domínio grande, não é como se você estivesse lendo um livro e imaginando a história. Você entra num processo, lá é como se fosse uma máquina, irmão, uma máquina astral, tá? Você entra nela, você volta no tempo, mas só que não é voltar no tempo de forma que você altera a história, tá? Você volta como se fosse um telespectador, só um espectador que só assiste, você não consegue intervir nada, você não consegue nem tocar, digamos assim, nas coisas. É como se fosse... Como é que eu poderia explicar? Como é que chama aquelas...
Holograma, isso. É como se fosse um grande holograma onde a realidade, só que um holograma seria uma coisa que você criou para ver. Lá não, você volta no tempo exato, você vê os fenômenos acontecendo. E o mais interessante é que você não está preso numa perspectiva, como se fosse assistindo a televisão só aqui onde a tela está mostrando. Você pode se movimentar livremente e acompanhar os eventos. Eu gosto muito de estudar a história cósmica, né? A história de como surgiu o sistema estelar, de como surgiu a galáxia. Então, eu gosto muito de estudar esse campo aí, e tem mestres lá que ensinam muito. Então, teve uma época do astral, irmão, que eu ia lá para lá direto para a esfera lunar. Eu tenho uma conexão muito grande por causa do elemento água também com a esfera lunar. E ainda juntava essa questão de ficar estudando, mas aí também, durante uma fase eu ficava muito lá, irmão. Ficava muito, fiquei obcecado em ficar estudando. É muito gostoso, irmãos, é muito gostoso. Não dá, não sei se vocês gostam muito de história assim, mas você quer saber todos os eventos. Você vai, você volta, você avança, você retrocede, você anda para lá e você fala, nossa, tá bom, vi bastante o que aconteceu. E do outro lado da galáxia, como é que foi? Aí vai você pro outro lado e vai, e retrocede, e avança. E você fica nisso muito, mas muito mesmo. Só que aí tem a vantagem, como eu te falei, você não está voltando no tempo, você está assistindo o tempo, voltando e passando, tá? Porque tem a história também, essa história, uma hora eu quero contar ela em detalhes para você, porque essa história ela é bem complexa mesmo, que é o viajante perdido no tempo. Existem formas também, irmão, de voltar no tempo com a sua alma, com a sua consciência, só que aí é voltar mesmo, não é só assistir o holograma, tá? Voltar nos eventos reais e você consegue alterar o fluxo de algumas coisas assim, tá? O tempo, irmão, ele é relativo. Para a gente ele parece linear, mas no fundo o tempo não existe, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. O passado está acontecendo agora, o presente está acontecendo agora e o futuro também está acontecendo agora, tá? Aí a gente não vai entrar nesse detalhe dos paradoxos, porque uma coisa, se você voltou no tempo, significa que você já existiu. Então tem coisas lá que você é proibida de fazer. Aí tem uma alma que ela é conhecida, irmão, por estar perdida no tempo. Diz que essa alma está perdida até hoje, tá? E ela ficou obcecada. Isso eu aprendi essa história por causa dessa época que eu gostava muito de ficar olhando no tempo lá e voltando e voltando. Eu estava quase virando esse viajante no tempo, tá? A sorte é que eu estava numa camada mais segura. Esse cara, essa alma, ele começou a viajar no tempo demais. E diz que ele começou a querer consertar, sabe? É um impulso que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem esse impulso aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Todo mundo tem esse impulso de querer voltar no tempo e mudar alguma coisa, tá? Mas só que a gente não leva em consideração que aquilo que aconteceu, talvez aconteça uma coisa ruim, né? Aí a gente fala assim, eu vou voltar no tempo e vou mudar para essa coisa ruim não acontecer. A gente pensa isso, né? Mas só que aí, se você voltar e tirar essa coisa ruim da sua vida, você vai ser outra pessoa completamente diferente. Nem você vai se reconhecer, tá? Aí, o que que aconteceu? Esse viajante foi mudando, foi voltando no tempo e ele começou com esse impulso natural que todo mundo tem de mudar uma coisa que, achando que era uma coisa pequena, igual esse exemplo que eu dei, né? Talvez aconteceu uma coisa lá com você achou ruim, mas só que aquilo te fez ser a pessoa que você é hoje. Então é aquele a males que vem para bem, né? Aí esse viajante ele começou a alterar as coisas, achando que não tinha problema. Foi lá e alterou uma pequena coisa. Quando ele voltou, ele viu que tinha feito mudou tudo. Aí pelo fato dele ter ido lá, voltou, mudou tudo. Quando ele voltou lá, ele quis voltar lá para arrumar o que ele tinha mudado. Ele arrumou uma vez, ele tentou arrumar o que tinha acontecido, agora ele tentava arrumar o que ele tinha voltado, tinha mudado. Aí quando chegava lá, a situação já era diferente, irmão, porque já era um fluxo temporal totalmente diferente. É até difícil explicar isso, não dá para explicar isso certinho, viu? Essas mudanças, como funciona aí. E não muda tudo, mas muda muita coisa, porque o que aconteceu no futuro já aconteceu no passado, entendeu? E o que já aconteceu no passado vai acontecer no futuro. É uma confusão danada, tá? Esse negócio de mexer no tempo. Diz que esse viajante ele foi arrumando uma coisa e mexendo na outra, e tentando estragando uma, tentando consertar a outra, e ele ficou tão obcecado nisso que ele está até hoje
perdido no tempo, indo e vindo, vai milhões de anos, volta milhões, e vai e volta, e ele está sempre mudando e tentando consertar. E ele se prendeu, dizem, né, que eu não conheço, não cheguei a ver, as histórias que os mestres lá da esfera lunar contam, que ele jamais vai se libertar do tempo, porque agora ele virou parte do tempo, de tanto ficar nessas alterações, nessas idas e voltas e alterando, tá? Eu conheci essa história quando eu estava estudando justamente esses eventos históricos, eu ficava indo, voltando, mas tinha vezes que eu ficava meio obcecado, tá? Surgem umas certas obsessões quando a gente está estudando no astral, tá, irmãos? Nessa época eu estava jovem ainda, estava com uns 23 anos, eu estava numa fase que eu queria dormir 10, 12 horas por dia, porque aí eu queria me projetar, não queria voltar. Quando voltava, me sentia deprimido, me sentia insatisfeito, desanimado com a vida, não queria viver no mundo físico, queria ir para o astral, ficar livre do corpo, né? Um pensamento meio que, digamos assim, suicida, porque você não quer voltar. E quando você está no astral, você sabe que você tem que voltar em algum momento, porque senão o seu corpo vai definhar e você vai acabar morrendo. Você não pode ficar lá 5, 6 dias no astral, que a ausência da sua alma perto do seu corpo vai começar a trazer efeitos colaterais indesejados para o seu corpo, que vai levar ele à morte, tá? Então, se você ficar lá no astral, você pode até ficar. Mas, lógico, você precisa dominar umas técnicas para você conseguir fugir do impulso natural que te puxa, tá? Porque tem um impulso natural que te puxa. Mas se você ir aprendendo as técnicas, você consegue ficar longe do seu corpo o suficiente para deixar o seu corpo morrer. Então, nessa época, eu gostava muito de ficar lá no astral e fazer diversas coisas, tá? E foi onde eu contei essas histórias. Aí na esfera lunar, irmãos, tem umas cidades lá muito interessantes. Elas parecem transparentes, sei lá, acho que como se fosse cristal. Uma coisa assim, as paredes, a estrutura, mas só que é um transparente que tem hora que é opaco, tem hora que você vê como se fosse um espelho, reflete, entendeu? As construções lá são muito interessantes, os seres lá são magníficos, tá bom? Tem também outra coisa que eu gosto de fazer muito quando eu estou no astral, é na interseção terra-astral. O que é a interseção terra-astral? É aqui na superfície do planeta Terra, mas na dimensão astral. Ou seja, você está em alma, mas só que você está vendo o mundo físico e o mundo astral que tem no mundo físico, tá bem? São os dois no mesmo local. Então você transita entre um e outro, tá? Quando a gente começa a fazer projeção astral, o mais comum é a gente ir para essa região, tá? Essa é aquela região que a gente vai ver a casa da gente, ver entidade na casa da gente. Tem vezes, talvez já aconteceu com vocês, você sonha que está em casa, talvez você está no seu quarto, tá tudo igualzinho. Aí você sai para ir para outro cômodo, a casa fica totalmente diferente. Você se perde, muitas vezes até assusta, acorda. O que aconteceu? Aconteceu que você está entre o físico e o astral. Então você viu o seu quarto físico. Mas quando você abriu a porta, você já passou para a dimensão astral. Talvez tenha outra casa na sua casa, literalmente, porque quando na sua casa física é a sua casa. Mas quando vai para o astral, já não é a sua casa que está ali. Talvez é uma mata, talvez uma floresta, talvez é um rio, talvez é uma cidade. Pode ser muitas outras coisas ali na outra dimensão. Então essa dimensão é bem interessante de andar, porque aí você fica transitando, vendo uma coisa física, uma coisa astral, e é bem interessante para você avaliar a reação das pessoas, fazer experimento, porque dá para você fazer experimento em projeção astral, você entrar na casa de alguém, procurar uma pessoa que tem clarividência e ficar assombrando ela. Dá para fazer isso, tá? Tem umas implicações éticas, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas dá para fazer isso, já fiz bastante isso. Você vai e fica perambulando, procura uma pessoa que tem capacidade de clareaudiência, clarividência e fica atazanando ela. É normal, principalmente no começo você faz isso. Depois você para de fazer isso, mas no começo faz bastante, tá? E agora eu, quando eu tô lá, ultimamente, recentemente, né, fazendo isso, eu fico fazendo os experimentos de interação com as pessoas encarnadas, interação com os espíritos, observando os espíritos, como que eles estão interagindo com os encarnados aqui, e vendo os encarnados, talvez, quando eles saem em projeção também, como eles estão interagindo lá. Então, a gente faz vários estudos, observações disso, entendeu?
e fica vendo. Fala, por exemplo, você chega na casa de alguém, aí na condição minha, do meu nível de evolução, eu consigo ficar invisível ali, disfarçar minha energia. Nem o encarnado e nem os desencarnados percebem. Aí você está na casa de uma pessoa e talvez venha uma alma. Aí a alma interage com a pessoa. Você fica olhando, mas o que ela está fazendo com essa pessoa? Aí, às vezes, a pessoa percebe ela, e você fica olhando ela, percebeu o que ela vai fazer, qual vai ser a reação dela. Entendeu? É mais ou menos isso que a gente faz. Esse é o campo de estudo, tá bom? Bastante comum, bastante interessante também. É legal de fazer isso, viu, irmãos? É uma experiência bem interessante. Dá para ir para outras esferas, além da lunar, Marte, Júpiter, Saturno? Dá. Só que aí você vai ter que conversar com os guardiões das esferas, tá? Aí é um pouco mais avançado. Eu não uso tanto, não, tá? Por que que eu não uso tanto nas outras esferas? Irmão, é muito difícil para a gente que está aqui na Terra estender tanto o cordão de prata assim, tá? Ele começa a querer te puxar. Dá para você fazer umas viagens, inclusive dá para ir na esfera lunar, da solar, quer dizer, no próprio Sol, dá sim, mas só que você vai ter que fazer digamos assim, um treinamento específico durante um tempo. Talvez você fale assim, eu quero ir na esfera solar. Aí você vai ficar um mês treinando, se preparando no astral para você conseguir ir lá. Senão você não vai conseguir, porque o seu cordão de prata, ele fica te puxando. Lembra que eu te falei daquele impulso natural de puxar? É isso aí que você tem que ir dominando aos poucos, porque ele te puxa. Quando você distancia até a Lua, é mais fácil ir, viu? E ainda mais que lá tem entidades benéficas, você consegue surfar na energia sutil deles. Agora, quando fala para Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, esses planetas que vai ficando cada vez mais longe, aí a coisa já fica muito difícil. E é muito difícil você localizar. Você não dá para você sair em projeção, sai aqui da sua cama, vai subindo e vai localizar. Não dá, você fica perdido, aí você vai cair no impulso do corpo te puxar. Ele te puxa. Se você ficar perdido, você vai ficar meio assustado, seu corpo te puxa, tá? Então você vai usar uma técnica que é com o pensamento, você vai mentalizar, por isso que você tem que conhecer o lugar para onde você vai, como se fosse um teletransporte, tá? Você tem que conhecer o lugar para onde você vai, através de estudo, através daquela máquina que eu falei para vocês, que dá para ver o passado também, dá para ver outros mundos, não é só passado, não é só viagem no tempo, dá para ver outros mundos. Então você já vai estudar lá, vai saber como é que é, aí você vai mentalizar, vai entrar naquela frequência e já vai aparecer direto lá, tá? É mais fácil. Mas mesmo assim você vai perceber que seu cordão de prata ele está estendendo e indo até a Terra. Quem tem uma clarividência bem aberta, mesmo no astral, tá? Se você tiver uma clarividência bem aberta, você consegue ver seu filamento indo até lá no seu corpo. Mas na maioria das vezes a gente não olha isso, a gente não fica reparando isso. Só quando você quer ver, aí você concentra nisso, você vê, tá? Mas aí você apareceu lá, mas seu filamento foi certinho, entendeu? Então é como se você tivesse dado uma acelerada, foi lá parar lá no lugar certo. Tem muita coisa para se fazer no astral, irmãos, muitos estudos, né? Agora, um umbral aí eu não, não rola, não. É a mesma coisa que falar para vocês aí, ó. Deixa eu falar aqui agora, ó. Eu vou dar uma passagem, tudo pago, para onde vocês quiserem. Aí você vai querer ir lá para Bangu 1, Cadeia? Vai querer ir lá para Febem de Franco da Rocha? Não, né? Eu tenho certeza que vocês vão querer ir para lugares interessantes. Vocês não vão querer ir para conhecer preso na cadeia, né? E isso é a mesma sensação que eu tenho. Para que que eu vou ir no umbral, na prisão? Só sofrimento, lamentação. Vou nada, vou conhecer coisa interessante, coisa maravilhosa. E tem muitas e muitas almas mesmo, tá bom? Muitas e muitas coisas para se fazer. Ela não mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler ela. Quem quiser mandar pergunta aí, pode mandar que eu vou ler. O nobre prático Leonardo Esteves aí falou, Frater, você faz projeção usando objetivos reflexivos ou apenas usando sua mente? Você fala para me direcionar para onde eu quero ir, irmão? Só confirma aí para mim ver. Se for direcionar para onde eu quero ir, eu já tenho um estudo prévio que eu fiz teórico, ou nessa máquina que eu mencionei, que aí eu descubro a energia do local, sei como que é o local, aí eu vou para ele através do pensamento.
Agora fala assim, usando o objetivo reflexivo, fico refletindo no que eu quero aprender. Entendi, irmão, o que você quis dizer. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero ir para o astral, mas eu quero estudar. Como que eu faço para ir para um lugar que estuda, né? Aí ele está falando, eu refletir sobre aquilo que você quer aprender para ver se te ajuda a levar para essa situação. Ajuda, irmão, mas é mais difícil, tá? Mas é sempre melhor você dormir refletindo onde você quer ir, porque aí no astral você vai sentir você vai continuar com esse mesmo pensamento, essa reflexão do que você quer aprender. E isso vai favorecer você mudar a sua frequência, atrair uma alma daquela frequência, que vai te levar para aquele local para você aprender, tá? Mas esse não é o melhor método. O melhor método é você já ter um estudo prévio de onde você vai, para onde você quer ir, porque aí você vai direto, tá? Mas quando você não tem esse estudo, não teve o meio de receber esse estudo, você ficar refletindo é bom sim, vai ajudar, tá? Vai ajudar você a se direcionar quando você está no astral. O irmão Rick Sanches, como funciona a relação de tempo da projeção astral e do físico? Tipo, o que é 9 horas? Irmão, aí você entrou na questão mais difícil, que não dá nem para a gente explicar. Depende muito da esfera que você vai, depende muito do que você está fazendo no astral. Por exemplo, irmão, vou falar aqui, tanto que eu vou falar duas situações diferentes, tá? Vou começar falando de esferas diferentes. Já teve vez de eu ir para outras esferas e não necessariamente outros planetas, mas outras frequências do astral. Quando a gente fala esfera do astral, a gente também está falando de frequência dimensional diferente. Já teve vez de eu ir para uma frequência dimensional diferente que eu tive a sensação, irmão, de passar mais de uma semana. Sensação não, você vê os dias passando, você até dorme lá, porque a alma dorme, tá, irmãos? Talvez vocês não saibam, mas a alma também dorme, porque aí você tem a projeção mental natural, tá? Então você dorme, a alma astral dorme. Então você sente que você dormiu, acordou, teve os eventos, dormiu, acordou, teve mais eventos. Você sente que passou vários dias ali, vários dias. Aí você volta pro corpo, acorda, é como se fosse assim, vamos usar a palavra sonho, como se tivesse tido um sonho que passou vários dias no sonho. Aí você vai ver que passou 30 minutos, você deu um cochilo só de 30 minutos, tá? Mas tem situação que é diferente. Você vai para uma reunião, por exemplo, reunião era para dura 2 horas só lá, uma palestra. De vez em quando acontece isso, principalmente na Irmandade, tá? Quando eu vou para a Irmandade assistir palestra. Vou lá, irmão, é uma palestra de 1 hora, 2 horas, mas quando eu volto pro corpo, vamos supor que eu dormi 11 horas da noite. Paguei, dormi, porque o meu sono, ele tem a técnica, aquela técnica que eu ensinei para vocês, eu durmo com 10 minutos e apago, é um sono só. Muito raro eu ter que levantar para ir no banheiro. Aí, irmão, já aconteceu de eu assistir uma palestra lá na Irmandade, durar o quê? 1 hora, 1 hora e meia. Aí quando a volta pro corpo já é de manhã cedinho, já passou 8 horas, 9 horas, 7 horas de sono, numa coisa que era uma palestra só, tá? Então vai depender muito do que você está fazendo, do objetivo, de onde você está, qual a frequência dimensional que você está, porque o astral tem 7 frequências, não é só porque você está astral que é tudo igual, tem 7 frequências. Então, dependendo da frequência que você está outro tempo. Dependendo da esfera planetária, né? Agora estou falando planetária, que você está é outro tempo. Então, depende muito. O único lugar do astral que você vai sentir que o tempo passa mais ou menos igual da Terra é na interseção Terra-Astral, bem? Só nesse lugar, no lugar que você vai sentir que o tempo passa mais ou menos, nem exatamente, mais ou menos igual. O irmão Tiago, Frater, sempre que percebo que eu estou sonhando, acabo acordando logo em seguida, mesmo fazendo esforço para não acordar. Isso seria a reação que você falou no astral. É exatamente, irmão, essa reação do físico, tá bom? Por que que acontece? Porque você está recuperando a sua lucidez, ele ainda não está acostumado. Aí você recuperou a sua lucidez, o que que o corpo entende? Que você tem que acordar, que você está recuperando a vigília, entendeu? Ele confunde a lucidez astral com a vigília física. Aí você acorda e fala, opa, aí você já começa a ativar a sua consciência, seu lado racional, seu fator crítico. Aí você consegue já estar lúcido.
Aí seu corpo entende que você deveria acordar porque você está lúcido, você está em vigília, entendeu? É um instinto, é um reflexo dele, natural. Aí a gente, com o tempo da projeção astral, a gente vai superando isso, vai se acostumando com isso. O primeiro passo, irmão, é não ficar eufórico, tá? Porque se você ficar eufórico, aí seu corpo te assusta muito, ele te puxa de uma vez. Não dá nem tempo de você fazer, igual você falou assim, eu fico tentando fazer força para ficar lá. Não faça força, não fica eufórico, só relaxa. Vê, dá uma observada, não fica chamando muito a lucidez de uma vez. A lucidez ela vai recuperando aos poucos, principalmente que não tem a projeção astral já sair do corpo lúcido. Se você fica lúcido lá, entendeu? Aí o que acontece? Não fica eufórico, não fica raciocinando demais, para você poder ir graduando o seu nível de lucidez, mas vai se indagando, vai questionando. E não fica, e também não pensa no corpo. Se você pensar no corpo, aí você volta, tá? Tenta lembrar do último evento que você fez antes de dormir. Falar, eu estava me arrumando para ir dormir. Aí pronto, não pensa, eu estou dormindo na minha cama. Esse é o pior pensamento para quem está na projeção astral. Até eu puxa, tá? Se eu começar a pensar no meu corpo. Aí puxa, até eu, tá? Embora eu tenha um treinamento aí danado, mas é um reflexo muito forte. É igual, por exemplo, enfiar o dedo na garganta, você dá vômito. Muita gente consegue treinar esse reflexo aí, guridor de espada? Consegue. Mas só que é difícil, tá? Então, se você pensar no seu corpo, pensou, tá, aí você tá recuperando a sua lucidez, né? Lá no astral, não, tô sonhando. Aí você fala, tá, tudo bem. Aí para você ter certeza que você tá sonhando, você tem que lembrar, qual foi o último evento que eu fiz? Não, eu já tinha me preparado para ir dormir. Pronto, só até aí que você pensa, não pensa, não, eu tô deitado na minha cama agora, talvez eu tô até de barriga para cima, como será que eu tô deitado? Aí ferrou. Entendeu? Porque aí você pensou demais no corpo, você volta para ele igual uma bala, igual um tiro. Volta muito rápido. Então atrapalha. Quando você perceber que está ficando lúcido, olha a sua volta, esquece o corpo. Fica olhando, admirando, o que é isso aqui? O que é aquilo? Aí não tenta, lembra do corpo. Rick Sanches, valeu, Frater, eu sempre quis saber disso. Qual a coisa mais engraçada que eu já vi no astral? Irmão, a coisa mais engraçada geralmente é aqueles espíritos zombeteiros que ficam arrumando forma pensamento, correndo atrás das pessoas, assustando as pessoas, esse tipo de coisa é engraçado. Porque tem espírito lá no astral, irmãos, que geralmente é de humano, tá? E também elementais faz isso às vezes. Que eles não são pessoas ruins, eles sabem que estão no astral e fica na interseção terra astral fazendo gracinha com as pessoas. Desculpa. Igual eu falei para você que eu mesmo fiz, de vez em quando eu faço, até hoje eu faço. Essa é uma coisa, irmão, a zoeira não acaba nunca. Mesmo depois que você evolui muito, você sempre vai fazer uma gracinha, tá? Então tem coisa que você vê no astral, fazendo as formas pensamento, mental, transforma em boi. Muita gente sonha que tem boi correndo atrás. É engraçado, mais engraçado, irmão, você pode saber que foi um espírito zombeteiro, é principalmente pessoa que não é acostumada a lidar com boi, nunca teve assim contato com boi e sonha com boi correndo atrás. Isso aí é espírito zombeteiro. E eles fazem muito esse tipo de coisa, irmão. Transforma em boi, transforma em bicho, transforma em. Outra coisa que você pode sonhar, que é espírito zombeteiro também, fazendo gracinha. Você sonha que tá vendo um cachorrinho bonitinho, filhotinho, precisando de ajuda. Aí você vai lá ajudar ele e vira um cachorrão feio, bravo. Isso aí é espírito zombeteiro. Isso aí é engraçado de ver, porque você não tem maldade, é só zoeira, tá? Acontece muito. Forma pensamento. As almas brincando com forma pensamento, tá? A coisa mais engraçada que acontece no astral. Porque não tem muita, não é maldade mesmo, é mais os experimentos. Deixa eu ver. Eu dei risada quando ele falou que fica assombrando a galera. Fica, irmão, não tem jeito. Você precisa fazer os experimentos, você tem que entender e você vai zoar. Todo mundo tem um espírito zombeteiro em si, não adianta. Chega lá, você chega num lugar, você está estudando uma interseção astral, de repente você passa numa casa, às vezes, irmão, você nem está vendo as casas, você está vendo a frequência astral, aí você acaba passando uma casa, aí que você percebe, do nada, você percebe, atravessei uma casa. De repente, eu era uma pessoa indo na cozinha,
de madrugada comeu alguma coisa, ela te sente a sua energia, irmão, e sai correndo desesperada. Aí você não aguenta, aí você fala, mas eu nem fiz nada, você assustou, pera aí que agora eu vou fazer. Aí você chega no quarto dela, irmão, a melhor coisa pra você assustar uma alma, ó, já vou dar uma dica pra vocês, se vocês forem no astral. A sua mão astral, irmão, ela tem 2 chakras. Ele está relacionado ao fogo, à terra, ao fogo, à água e o ar, tá? Então você vai pegar a sua mão estendida, não sei se vocês estão vendo minha mão, porque eu não estou me vendo. Você vai pegar a sua mão espalmada assim, você vai pegar na sola dos pés da pessoa e pensa na água. Nossa, irmão, vai subir um gelo no pé dessa pessoa, que vai subir na espinha astral dela, que vai até na cabeça dela. Rapaz, você vai ver essa pessoa pular da cama na hora, com o coração a milhão. E isso é engraçado, isso aí. Ela gela, irmão. Por que quando a gente sonha com entidade, ela pega no pé e vai fazendo isso? Por que tem esse negócio de falar, o fulano morrer, né? Todo mundo até brinca, quando eu morrer, se você fazer isso, eu vou puxar seu pé. Porque é muito fácil, você conecta no pé da pessoa, você está vindo a energia ascendente da Kundalini. Então, você conseguiu impregnar ali, você pensou em água, pensou em gelo, você está conseguindo fazer uma impregnação do elemento água bem na Kundalini dela. Então, você não precisa fazer muito esforço, ela vai puxar o frio que você fez ali. E aquilo sobe pela espinha, irmão. Aí é um frio ruim, esquisito, mas é engraçado ver a reação. Fato, é quando a gente vai na igreja e vê aquelas revelações acontecendo, os crentes dizem ser o Espírito Santo. Mas o que seria isso de fato? O que está acontecendo no astral? Aí, irmão, aí vai depender muito de igreja, né? Eu vou te falar daquelas pentecostal que fica só lidando com demônio. Geralmente está um monte de espírito zombeteiro ali. A maioria é espírito zombeteiro, tá? Nem é. Aí ele incorpora em alguém, fala que é o Lúcifer, fala que veio para destruir tudo. Não é. Porque pensa bem, irmão, o Lúcifer, suponhamos, não existe uma entidade Lúcifer, existe várias que são a personificação dessa, né? Lúcifer é um arquétipo, tá? Um arquétipo. Então, existem várias entidades com o mesmo arquétipo. Suponhamos que ela quer destruir o mundo. Aí ela vai pegar um Zé Ninguém, tá lá na igreja pentecostal. O mais fácil é pegar o Trump, fazer o Trump ficar doido aí, mandar uma bomba atômica lá na Rússia. Pronto. Um projeto bem melhor, não é? Mas só que eles não podem fazer isso, porque aí tem muitos espíritos ali, muitos mestres que não vão deixar essa circunstância, tá? Então essas igrejas aí, muitas vezes, são espíritos zombeteiros que fazem aqueles demônios lá, aquela rodação, os caras rodam. Agora, quando é a questão de revelações, irmão, agora quando é uma igreja mais séria, que traz revelações verdadeiras, isso aí são mentores, tá? Espíritos aí do bem que vem ali, pode ser vários, pode ser o mentor da pessoa, pode ser até SAG preparando a conexão, tá? Porque quando eles falam Espírito Santo, é uma coisa que eles não entendem, é uma energia que eles não sabem. Ninguém sabe explicar o que é o Espírito Santo, tá? Para eles é o abstrato. Então pode ser um SAG. Um SAG ele é abstrato, porque você não consegue uma manifestação direta dele, ver um SAG. Porque a gente pensa assim, a gente vai conversar com o espírito, vai ser a mesma coisa que estar olhando para uma pessoa, né? Com as outras almas comuns mas com o SAG não, o SAG está em outra categoria. Então ele é muito abstrato, ele é mais energia, então ele pode trazer a revelação através da intuição. Geralmente nesse cenário mais sério, bonitinho, com SAG, com tudo, você vai ver ali alguns guardiões que ficam geralmente nos cantos, que são almas bem altas, claras, vestido de branco, tá? Clara que eu falo, elas são luminosas, luz sólida. Então vai ter os guardiões ali, vai ter os mestres, os operadores, os professores, tá? Preparando a sala, mantendo ela isolada dos espíritos zombeteiros, dos espíritos que quer fazer a ruaça, e aí a coisa é séria, tá bom? Desse jeito que funciona. Vou tomar um refri aqui. Por nada, irmão. Então, o astral, irmão, é cheio de coisa para fazer. Não fica pensando em umbral, não. Que se você pensar no umbral, irmão, você pode ir por causa da lei de ressonância. Chega lá, você vai ver criatura decapitada, você vai ver gente sendo sequestrada, torturada,
se você cai num vale aí dos bárbaros, você cai no vale dos espíritos famintos, você vai ver pessoa desesperada, podre, em decomposição, isso aí vai tirar a sua lucidez, você vai voltar pro corpo na hora e vai voltar traumatizado com um pesadelo sinistro. Pesadelo que nem eu quero ter, irmão. Nossa, eu já fui amparador, já fui de equipe que vai lá, mas só que eu não, nem a nossa equipe, eu já lembro que eu falei para vocês que os resgates não acontecem lá no epicentro, não acontece nos 4 vales, acontece numa zona que é mais leve, afastada, umbralina da terceira dimensão, umbralina. E mesmo assim, lá já era terrível. O que eu conheço mesmo do umbral lá é alguns lapsos de memória muito antiga que eu tenho, são lapsos, não dá para ter contexto, e os estudos através dos mapas, dos vales infernais da Irmandade. Porque é que nem eu te falei, lembra daquela máquina que você vai e vivencia, mas é como se fosse um projetor, um holograma. Então eu estudei os vales infernais através disso. Obrigado. Se eu me projetar, eu veria esses mentores? Eu não sei, irmão, depende do seu nível vibracional. O seu nível vibracional é aquilo que a sua alma está vibrando na maioria do tempo, tá? Como que está a sua alma? Você está lúcido? Como é que está seu nível de consciência? Ainda está preso na questão das ilusões? Tem crenças limitantes, entendeu? Vai depender de muitos fatores. Ver os mentores é mais difícil também, tá? Você precisa de um certo nível de evolução. Que é mais fácil você sentir a energia boa deles. Aí é melhor. Agora, como eu te falei, ver o mentor, a gente vê almas mais comuns, e se vê cara a cara, que os humanos sempre imaginam isso, é assim. Agora, mentor não está preocupado em ver, em cara a cara, ele está comunicando direto com a sua consciência, você não precisa ver ele na sua frente, mas você sente a consciência dele. O que pensar antes de dormir para ir a lugares legais no astral? A minha maior sugestão, irmão, é você escolhe um tema preciso do que você quer estudar, tá? Escolhe um tema preciso e você dorme pensando, fixa numa única ideia, tá? Fixação de uma única ideia antes de dormir, explanando e desenvolvendo aquela ideia daquele assunto específico, tá bom? Suponhamos que você quer fazer um estudo dos elementais. Separa qual elemental. Quero estudar o elemental da água. Aí você vai pegar as ondinas, vai começar a pensar nelas, sentir o espírito da água, sentir a umidade, sentir as emoções e dorme só com essa ideia fixada. Aí você fala diferente. Não, eu quero estudar as plantas exóticas do astral, igual o Frater falou lá da Bruxaminã. Você imagina os bosques de plantas, tá? Imagina um bosque, sente como se estivesse no bosque. Aí você dorme com esse pensamento fixado, aí você vai. Aí você vai pensar, mas como que eu vou imaginar as plantas? Não, não precisa também, né? Não precisa você imaginar as plantas que você não sabe. Planta que não existe aqui no mundo físico, que você nunca viu, talvez. Você só sente você nos bosques, com várias plantas, você estudando a botânica, você estudando cada uma dessas plantas, tá? Você se imagina até com uma prancheta tomando nota, olhando as plantas, medindo, examinando, sei lá o que um botânico faz. Você imagina você fazendo isso. E mantém esse pensamento, fixa numa única ideia, aí você vai conseguir, tá? É assim que é o melhor jeito. Aí você quer, sei lá, outro tipo de estudo qualquer. Agora, esse de voltar no tempo aí não adianta, tá, irmãos? Vocês pensar nele, porque aí já precisa de um mestre conduzindo, tá? Eu fui lá para essa máquina, eu era conduzido. Aí tem que ser umas coisas um pouco mais simples, que aí vai facilitar. Quanto mais simples, claro, e objetivo, melhor. E quanto mais você sentir o local. Lembre-se, é igual à autossugestão. Você não pode desejar só. Você vai colocar a sugestão de desejo, né? Eu estou desejando, eu quero desejar. É a sensação de realização. Você não se imagina, eu queria estar vendo plantas exóticas, olha como seria legal. Não, você se sente lá já. Olha, eu estou num pasto verdejante, olha, eu estou sentindo o cheiro da relva úmida, das plantas molhadas, da terra, entendeu? Aí sim você vai para a frequência. Que aí fica muito mais fácil de você ir para o local. Então seleciona um assunto só. Você não pode, por exemplo, muita gente que fala assim, eu quero ir para um lugar legal no astral,
mas na hora que ela deita, que ela vai dormir, que ela começa a pensar num. Aí a cabeça não está muito organizada, você não vai ter certeza. Não, mas será que é esse mesmo? Aí você começa a pensar no outro, pensa no outro. Não, mas será que é esse? Então você não teve uma concentração num só. Então vai ficar mais difícil de estabelecer a vibração. Então você foca num e fica a semana inteira fazendo isso. Vai facilitar muito a sua ida para um ponto de interesse mesmo, tá bom? Porque aí vai depender da sua frequência vibracional, então uns dias pode não dar certo, você não pode entrar na frequência certa, mas você insistir nisso 4, 5, 6, 7 dias, uma hora você vai ficar tanto, tá fazendo isso tanto que você vai se conectar na frequência e você vai conseguir ir de uma forma mais direta mesmo, tá? É o melhor jeito, o melhor método. Para quem não conhece o local para onde vai, né? Porque quando você conhece o local, você já fez o estudo dali, aí é mais fácil. Você vai direto. Bom? Então é isso, meus irmãos. Para não ficar tão longo, a gente vai finalizar por aqui. E se vocês quiserem continuar mandando mensagem no grupo, eu vou responder mais algumas mensagens. Eu vou fazer minha prática para me poder ir descansar, tá bem? Então era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco mais da minha dinâmica ali. Lógico, eu tenho muitas histórias, né? Se for contar as histórias do que já aconteceu, eu tenho muitas. Eu vou ir trazendo também aos poucos mais histórias para vocês entenderem como é que é. Eu queria trazer mais um apanhado da experiência prática, de como que é sair daqui, né, desse físico e ir para lá. Tanta coisa interessante, não dá nem para explicar. Se for para pegar explicando mesmo cada coisa, aí eu tenho que separar, igual eu falei para vocês, separar tópico por tópico para não devagar, porque é tanta coisa que eu vou lembrando e tanta coisa que para mim é muito comum que eu acabo achando comum demais. Talvez eu não falo, mas talvez é bem interessante para vocês. Tem isso, tem essa perspectiva, entendeu? Igual, por exemplo, alguém que pilota avião. O cara pilota avião todo dia, né? Para ele é tudo normal, aquela porção de botão é tudo normal, ele conhece tudo. Agora, se põe eu que não sei pilotar dentro da cabine do avião, eu fico encantado com aquele tanto de botão, parece botão infinito, que não sei para que serve nada. Então, me encanta, mas para a pessoa é comum. Aí, às vezes, para mim que sou projetor, estou no astral sempre, talvez tem coisa que eu acho que é muito comum, que não vai ter graça nenhuma, que é sem graça, mas para vocês é interessante. Então, a gente vai falando aí. Depois da minha experiência pessoal, podem fazer perguntas, as perguntas são sempre boas, né? Que aí vocês trazem a dúvida e eu consigo direcionar mais o raciocínio e o pensamento, tá bom, irmãos? Então eu quero agradecer a todos aí pela presença, tenham todos uma boa noite, paz e luz, assalam, boa noite. Boa noite, irmãos. Valeu, mestre. Boa noite, Murid. Vai ficar gravado aí, tá bem? Quem quiser escutar depois. Beleza, irmão.